Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora estamos retomando as nossas aulas, né? Estamos iniciando o nosso segundo semestre do ano letivo. Espero que vocês tenham aproveitado bem as férias, descansado, para agora se dedicarmos às nossas aulas. Vamos iniciar a nossa primeira aula de matemática básica do segundo semestre. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é os números naturais. E o objeto de conhecimento específico, iremos estudar os números naturais, uma reta numérica, resolução de problemas envolvendo a localização de números naturais na reta numérica. E o objetivo da nossa aula de hoje é comparar e ordenar os números naturais, identificar e determinar o sucessor e o antecessor de um número natural e localizar os números naturais na reta numérica. Certo? Então, você sabe o que é o sucessor de um número e o antecessor de um número? E aí, para um pouquinho o vídeo, pense e reflita um pouquinho sobre essas duas perguntinhas. Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos precisar de uma régua. Então, procure aí na casa de vocês, no material escolar de vocês, uma régua, porque a gente vamos utilizar hoje na nossa aula de hoje, tá bom? Então, pensando nas palavras antecessor e sucessor, antecessor é o que acontece antes do tempo, que precede, ou seja, vem antes de outra coisa, ou outra pessoa. Por exemplo, o antecessor de 2 é o número 1, pois na reta numérica o número 1 está posicionado antes do número 2. Então, praticando, quem é o antecessor de 2? E aí, o que vocês acham? Antes de vocês, é importante que em cada exemplozinho que vai surgindo aqui no vídeo, vocês parem e tentem resolver. Aí, em seguida, depois de resolver, vocês dão play no vídeo novamente para ver a resolução, tá bom? Então, quem é o sucessor do número 2? A gente viu que antecessor é o que vem antes. Então, respondendo, né? Quem é o antecessor do número 2? É o número 1, pois o número 1 vem antes do número 2. Para encontrarmos o antecessor de um número, basta subtrair 1 desse número. Por exemplo, aqui a gente quer saber quem é o antecessor de 2. Então, só a gente faz isso, diminui 1. 2 menos 1 é igual a 1. Se eu perguntar para vocês quem é o antecessor do número 9? O antecessor do número 9, basta diminuir um número desse número. Então, 9 menos 1 é igual a 8. E agora, a gente viu o antecessor. Agora, vamos pensar um pouquinho na palavra sucessor. O que vem na cabeça de vocês quando fala a palavra sucessor? Sucessor dá a ideia de quê? Sucessor nos dá a ideia de vir depois, ou segue-se. Por exemplo, quem é o sucessor do número 2? A gente viu, né, que o antecessor do número 2 é 1. Mas quem é o sucessor do número 2? Quem vem depois do número 2? Então, a gente soma mais 1. Para saber quem é o sucessor, a gente soma mais 1. Para saber quem é o antecessor, a gente diminui 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Quem é o sucessor do número 2? Marca um xizinho aqui, ó, na casinha do 3. Então, como eu mostrei para vocês no slide anterior, o sucessor do número 2 é 3. Então, para encontrarmos o sucessor de um número, basta somarmos 1 a esse número, que foi o que eu fiz no slide anterior. Temos aqui também, ó, se eu quiser saber quem é o sucessor do número 4, então, ó, 4 e somo mais 1. 4 mais 1 é igual a
5. 5 é o sucessor do número 4, pois 5 vem depois do número 4, ou seja, ele está posicionado depois do número 4 na reta numérica. E a reta numérica? A reta numérica ela é uma linha numerada. Siga os passos para construir uma reta numérica. Primeiramente, lembra que eu pedi para vocês separarem o material que a gente iria utilizar a régua? Então, pegue a réguazinha de vocês, trace uma linha com lápis, ó. Dessa forma aqui você vai traçar uma linha. Segundo passo, faça marcações utilizando a mesma distância entre elas, ou seja, vocês vão marcar na reta numérica de vocês os pontos e é importante que esses pontos ele tenham a mesma distância. Olha aqui, por exemplo, temos aqui o exemplo. Em seguida, enumere as marcações na ordem, ou seja, iniciando do número 0. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, desenhe duas pontas de seta, uma em cada extremidade. Essas pontinhas de setas, elas significam que a reta numérica ela é uma reta infinita. Ela pode crescer tanto para cá, quanto também para cá. Lembrando que a partir do 0, ele cresce aqui, caminhando para a esquerda. Aqui vamos ter os números negativos, ó, menos 1, menos 2. Lembre-se que tem que marcar mais ou menos com a mesma distância. Estou fazendo aqui uma distância baseada. E assim por diante. Agora vamos para um pequeno quiz na nossa aula de hoje, ó. Quantos números podemos representar numa reta numérica? 1000, 100.000, 1 milhão ou números infinitos? Lembra que no slide anterior eu mostrei para vocês que a reta numérica ela tem uma setinha nas extremidades e essa setinha demonstra que a reta numérica é uma reta infinita, pois podemos colocar números tanto para cá, para a direita, quanto também aqui para a esquerda. Então, ela é uma reta numérica infinita. Quantos números podemos representar em uma reta numérica? Infinitos. Agora, a gente vai ver como os números eles são organizados na reta. Então, organize os números na reta numérica obedecendo a ordem crescente. Lembre-se que a ordem crescente a gente vai colocar do menor para o maior. Então, ó, começamos aqui com 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ficou feio, 7, e assim por diante. E lembre-se que aqui, a partir do 0, da nossa origem, para cá, teremos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, organizando os números na reta numérica, na ordem crescente, ou seja, que cresce do menor para o maior. Então, vamos ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que a reta numérica é importante? A gente está estudando as retas numéricas, mas por que ela é importante de ser estudada? Porque eu tenho que estudar as retas numéricas. Porque é importante saber construir e usar uma reta. Onde ela aparece no nosso dia a dia? Então, pensem um pouquinho, dê uma pausazinha no vídeo e pense um pouquinho sobre essas 3 perguntinhas. Tá bom? Então,
A reta numérica ela é muito importante e está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, para medir. Medir é importante começar a partir do zero, ou seja, aqui ó, nas figuras temos exemplos de utilização da reta numérica no nosso dia a dia. Nesse primeiro caso aqui, ó, utilizada para medir, fazer medições de plantas de casa, ela é utilizada nas fitométricas para medir tecido, entre outras várias utilidades que elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, dois ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados números consecutivos. Na sucessão dos números naturais, qual é o consecutivo de? Então, lembrando, a gente já viu o que é o antecessor de um número, o que é sucessor de um número, e agora a gente vai entender o que são números consecutivos. Então, os números consecutivos são os números que vêm na sequência. Por exemplo, na letra A, temos o número 1000. Na letra B, temos o número 20.009. Então, quais são os números que vêm, que seguem a sucessão desses dois números? Ou seja, dois números naturais que se seguem na sucessão dos números naturais são chamados números consecutivos. Então, quem vem depois, o número consecutivo depois de 1000 é 1001. O número consecutivo de 20.009 é 20.010. Então, vamos resolver mais um exemplo. Observando a sequência dos números naturais, determina o número consecutivo par de cada um dos números abaixo. Lembre-se que os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quem é o número par consecutivo do número 1000? Esse é o número 1002. Quem é o número consecutivo o número consecutivo par de 1009? Ou de 20.009? Vai ser 20.000. E 10. Então, observando a sequência dos números naturais pares, determine o consecutivo par de cada um dos números abaixo. Consecutivo par do número 1000 é 1002. Consecutivo par do número 20.009 é 20.010. Então, observando a sequência dos números naturais ímpares, determine o consecutivo do número ímpar de cada um dos números abaixo. Então, essa é com vocês. Pausem o vídeo, respondam. Em seguida, vocês dão play e dão continuidade, tá bom? Lembrando que os números ímpares são os números que são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, tá bom? Por exemplo, 11 é ímpar, 13 é ímpar, 15 é ímpar, 17 é ímpar e 19 também é ímpar. Então, nessa aula de hoje, aprendemos construir uma reta numérica, encontrar o sucessor e o antecessor de um número, colocar os números em uma sequência crescente e, para a nossa aula de hoje, é só isso. Obrigada e até a próxima aula, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e se cuidem. A atividade será disponibilizada no formulário, tá bom?